Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar a verificação de presença e de quórum. Total de vereadores, 9, atingido o quórum da sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 8ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora secretária que leia a matéria do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2025. Aprova, com ressalvas, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2022. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou a mesa diretora, nos termos do inciso 6º do artigo 14, Regimento Interno da Câmara Municipal, promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada com as ressalvas
a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piranguçu do exercício financeiro de 2022, do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo, constante dos autos do processo eletrônico de TCMG número 11.48.323, acompanhando as ressalvas do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ratificando as suas recomendações. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Antônio César Siqueira Renó. Vice-presidente Luiz Antônio Balbino. Membro Isabel Aparecida de Oliveira Renó. Justificativa. Senhores vereadores, viemos por meio deste apresentar para deliberação dos nobres vereadores o presente projeto de decreto legislativo que visa aprovação com ressalva das contas do Poder Executivo de Piranguçu, Minas Gerais, referentes ao exercício de 2022 do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo, e pertencentes ao processo eletrônico de TCE-MG número 11.48.32.3, considerando que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, Minas Gerais, de 27 de dezembro de 2024, referente a tais contas, opina por aprovação com ressalvas destas, uma vez que há irregularidades apontadas no parecer prévio, como bem observado pelo órgão técnico, não ultrapassou nenhum dos limites e índices constitucionais e legais que ensejam-se a reprovação das contas do gestor. Considerando que o inciso 7º do artigo 165 do Regimento Interno desta Casa considera o decreto legislativo como ferramenta adequada para a regulação da matéria tratada, de exclusiva competência da Câmara Municipal. Considerando que o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, conclui pela aprovação integral da referida prestação de contas, resultando neste presente projeto de decreto legislativo. Submete-se o referenciado projeto de decreto legislativo à análise do plenário desta Casa Legislativa, contando com os votos favoráveis dos nossos nobres pares para esta propositura. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Antônio César Siqueira Renó. Vice-presidente Luiz Antônio Balbino. Membro Isabel Aparecida de Oliveira Renó. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2025. Aprova as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Piranguçu, exercício financeiro de 2023. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e a mesa diretora, nos termos do inciso 6º do artigo 14, Regimento Interno da Câmara Municipal, promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1. Fica aprovada a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piranguçu do exercício financeiro de 2023, do gestor e o responsável Ricardo Martins de Araújo, constante dos autos do processo eletrônico de TCMG
número 11.6787.6, acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, presidente Antônio César Siqueira Renó, vice-presidente Luiz Antônio Balbino, membro Isabel Aparecida de Oliveira Renó. Justificativa. Senhores vereadores, viemos por meio deste apresentar para deliberação dos nobres vereadores o presente projeto de decreto legislativo que visa a aprovação das contas do Poder Executivo de Piranguçu, Minas Gerais, referentes ao exercício de 2023 do gestor e responsável Ricardo Martins de Araújo e pertencentes ao processo eletrônico de TCMG número 11.6787.6. Considerando que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCMG, de 27 de dezembro de 2024, referente a tais contas, opina por aprovação integral destas, uma vez que não houve irregularidades e que o gestor não ultrapassou nenhum dos limites e índices constitucionais e legais. Considerando que o inciso 7º do artigo 165 do Regimento Interno desta Casa considera o decreto legislativo como ferramenta adequada para a regulação da matéria tratada, de exclusiva competência da Câmara Municipal. Considerando que o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, conclui pela aprovação integral da referida prestação de contas, resultando neste presente projeto de decreto legislativo. Submete-se o referenciado projeto de decreto legislativo à análise do plenário desta Casa Legislativa, contando com os votos favoráveis dos nossos nobres pares para esta propositura. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Antônio César Siqueira Renó. Vice-presidente Luiz Antônio Balbino. Membro Isabel Aparecida de Oliveira Renó. Ofício número 064 de 2025. Assunto: indicações, respostas. Serviço do Gabinete do Prefeito, 4 de abril. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 004 de 2021, em resposta às indicações número 086 a 094 de 2025, estamos encaminhando o ofício número 007/2025 da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, sendo o que se apresenta para o momento. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Anilson Lélio da Silva, Prefeito Municipal. Para excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, presidente da Câmara Municipal. Ofício 065 de 2025. Assunto: resposta ao ofício número 035 de 2025. Serviço: Gabinete do Prefeito, 4 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste esclarecer sobre a ausência de atendimento do convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, APAI.
Informamos que a nova gestão municipal tem por objetivo regularizar o convênio, bem como as regularizações internas da administração, em conjunto com as secretarias municipais de assistência social, educação e saúde. As secretarias citadas estão trabalhando junto ao jurídico para solucionar questões internas e burocráticas necessárias para a regularização. Reafirmamos que no dia 17 de março de 2025, realizamos uma reunião com o jurídico e os responsáveis para finalizar as questões internas. Em decorrência desta reunião, o jurídico ficou responsável por estruturar as documentações necessárias para a renovação do convênio e com a finalização dessas etapas. Retomaremos os atendimentos e tratamentos de forma regular e com segurança para o município e usuários do convênio. Sem mais, renovamos o nosso protesto de estima e apreço, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Anilson Lélio da Silva, Prefeito Municipal. Para Excelentíssimo Senhor Leonildo Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 066-2025. Indicações, respostas. Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 004/2021, em resposta às indicações número 095 a 102/2025, estamos encaminhando o ofício número 08 de 2025 da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos e os ofícios 039 a 041 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Anilson Lélio da Silva, Prefeito Municipal. Para Excelentíssimo Senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Memorando número 01/2025, fiscalização. Referência, resposta ao memorando 021/2025. Piranguçu, 28 de março de 2025. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Piranguçu, em resposta ao memorando número 021 de 2025, referente a um depósito recentemente estabelecido na rodovia Itajubá-Piranguçu, próximo à divisa com o município de Itajubá, informamos o seguinte. Primeiro, no dia 10 de março de 2025, o representante da empresa esteve na Secretaria de Agricultura buscando informações para a licença de uma empresa de reciclagem. O proprietário foi orientado a regularizar as devidas licenças antes de iniciar as atividades. Segundo, em vistoria, em loco no dia 13 de março de 2025, solicitei do proprietário o licenciamento ambiental do empreendimento. Terceiro, o proprietário foi notificado, notificação 63, a apresentar as devidas licenças e autorizações pertinentes ao empreendimento. Quarto, em consulta formalizada à 19ª Regional do DR Minas Gerais, o coordenador, senhor Marcos Vieira, informou que, diante do nosso questionamento, eles estiveram no local indicado e não foi constatado edificações em faixa de domínio ou área não edificável. Sobre os veículos estacionados na pista de rolamento, ele informa que a Polícia Rodoviária
deve ser acionada para advertência, aplicação de multas aos infratores. Informou também que o funcionário do local foi orientado a reforçar a sinalização com cones enquanto durar a obra. Sendo somente para o momento, elevo estimas e consideração. Atenciosamente, Benedito Célio Antunes Oliveira, fiscal de tributos, obras, postura e meio ambiente. Excelentíssimo senhor Anilson Lélio da Silva, prefeito de Piranguçu. Ofício número 33/2025. Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: resposta ao ofício número 027 de 2025, 25/3/2025. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do ofício número 027 de 2025, na qual Vossa Excelência solicita informações. Reconhecemos a relevância da demanda apresentada e segue informações quanto à contratada da Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de agente de endemias, com carga horária de 40 horas semanais, Ana Carolina Cortez Leite. Após a contratação, a profissional realizou um treinamento no município de Itajubá para acompanhar os agentes do município e aprender a função pertinente ao cargo. Também acompanhou o atual agente de saúde do município de Piranguçu para, posteriormente, atuar sozinha em campo, conforme orientação da Regional de Saúde de Pouso Alegre. Em divisa feita entre os dois agentes de endemias do município, conforme em reunião com a secretária de Saúde e a enfermeira de Epidemiologia, ficou determinado que um atuaria no bairro Cachoeirinha e em parte do centro, e Ana Carolina atuaria no bairro Vale das Pedras e em parte do centro. Além das funções de rotina que os dois realizam, 4 vezes por ano é realizado o levantamento de índice amostral, no qual os dois agentes realizam de forma amostral, ou seja, pulando alguns imóveis de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, para captura de larvas e, consequentemente, cálculo dos riscos de índice de dengue no município. O último foi realizado em janeiro, e o único bairro que constatou presença de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, foi na Cachoeirinha. E o índice do município de Piranguçu foi de 0,18%, baixo risco. Estamos iniciando a 13ª semana do ano de 2025 e até o momento não temos nenhum caso de dengue no município e apenas 3 suspeitas que não se confirmaram com dengue. No mesmo período do ano anterior, haviam 44 casos prováveis de dengue e 33 casos confirmados da doença. A colaboradora foi contratada na 16ª semana onde o município contabilizava 125 casos prováveis e 110 confirmados da doença no ano passado. Passando o período de treinamento de 2 semanas, aproximadamente, começou a atuar efetivamente no município. Nessa altura, já eram 160 casos prováveis e 144 confirmados. E desse ponto em diante, o gráfico começa a cair até zerar. As estatísticas falam por si, no que tange a atuação de mais um agente de endemia no município.
Os gráficos estão para apreciação no final do texto. Quanto à ação de capturas de escorpiões, que hoje é realizada pelo agente e pelo fiscal sanitário, a colaboradora não atua, pois não participou do curso para manejo de animais peçonhentos, que ambos possuem. Quando a Regional de Saúde de Pouso Alegre disponibilizar um novo curso desse para os agentes de endemias da região, a gente fará. Porém, a gente auxilia de outra maneira nas ações de execução frente a este serviço, na captura de escorpiões. A gente desenvolve ações de educação permanente como material confeccionado para as palestras nas escolas, além de conversas com os estudantes sobre a dengue, confecções de materiais impressos para distribuição para a população, como forma de educação quanto aos cuidados e manejo com o animal, além do desenvolvimento de arte para ser colocado em lixeira nos bairros com incidência de escorpiões, entre tantos outros apoios que exerce de dentro da Secretaria de Saúde, no qual tange a vigilância epidemiológica municipal. Atua também em chamados de urgência pela população quanto aos possíveis riscos de mosquito da dengue, como aconteceu recentemente, aonde foi solicitado um atendimento no Vale das Pedras, feito por um cidadão do município que reside no bairro, na qual conseguimos notificar a empresa responsável pelo lote e no qual as primeiras providências começaram a ser tomadas por parte da empresa notificada. A gente faz o acompanhamento da situação semanalmente e reporta ao fiscal sanitário, que é o responsável pela notificação, que acompanha os casos específicos. Mensalmente faz aplicações de larvicida biológico nos pontos estratégicos da cidade, entre eles a fonte da Praça 1º de Março para não desenvolvimento das larvas e mosquitos. E quando a água, também é feita a aplicação na Praça José Severiano Ribeiro. Quanto à produção diária de um agente de endemia, é determinado pelo Ministério da Saúde, no documento Dengue, Instrução para Pessoal de Combate ao Vetor, Manual de Normas Técnicas. De acordo com a tabela abaixo, no cotidiano, realizamos o tratamento focal, 20 a 25 imóveis por agente por dia. Aqui está Ofício número 067/2025. Assunto, resposta, requerimento número 005 de 2025. Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, com a nossa cordial visita e em atendimento ao requerimento 005 de 2025, estamos encaminhando as informações solicitadas em anexo, sendo o que se apresenta para o momento. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Anilson Lélio da Silva, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Complemento. Quanto aos novos bairros que foram anexados como zona urbana, a Secretaria de Saúde está acordando como será feito o transporte dos agentes para esses bairros, visto que a vigilância epidemiológica não possui veículo próprio. Em situações mais emergentes, dentro do município e em bairros mais distantes, é usado o carro da vigilância sanitária. E em anexo estão os gráficos dos painéis
epidemiológicos de 2024 e 2025. Gráfico, né? Reiteramos nosso compromisso com a melhoria da saúde no município e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou informações. Gráucia da Silva Correia, secretária municipal de saúde de Piranguçu. Ao senhor Leonildo Ramos, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 069 de 2025. Assunto: projeto de lei encaminha. Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Piranguçu vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do PPA 2022 a 2025, LDO 2024. Autoriza o município a abrir crédito adicional especial na Lei número 1.280, de 2023, e das outras providências, e autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e da outras providências. Na oportunidade, solicitamos que o referido projeto de lei seja aprovado em regime de urgência, por tratar de matéria urgente. Sendo o que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Anilson Lélio da Silva, prefeito municipal. Para excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, presidente da Câmara Municipal. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiado, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto às secretarias municipais competentes. Indicações, vereadora Claudete Duarte, número 103, 2025. Reitera a indicação número 018, 2025, de autoria da vereadora Ivanilda da Silva, referente o pedido para providenciar a roçada, limpeza de valetas, cascalhar e patrulhar a estrada do bairro Mouras, no trecho que compreende entre a Capelinha sentido Fazenda do Senhor João Mira, até o ponto da divisa com Piranguinho, Estação Dias. Número 104, 2025. Patrulhar o trecho da estrada do bairro Antunes, que compreende entre a entrada do campo de futebol até a estrada Alvarenga, que liga Bom Sucesso. Número 105, 2025. Refazer o bueiro que fica na estrada principal do bairro do Canto, no Antunes. Se faz necessário, tendo em vista as más condições do referido bueiro, inclusive o mesmo já foi sinalizado pelo senhor prefeito. Número 106, 2025. Fazer melhorias na estrada do bairro Antunes, no trecho que compreende em frente à residência da senhora Alessandra Lopes, até a residência da senhora Ana Lopes. Número 0107, 2025. Fazer melhorias no morro que dá acesso ao bairro Antunes, próximo à ponte até a entrada que sobe para o Cruzeiro. Indicações, vereador Gilvan Rodrigues.
número 0108/2025, verificar junto à CEMIG quanto a providências para realizar a poda da árvore que está totalmente entrelaçada à fiação do poste na rua José Antunes Sobrinho, com referência às residências número 493 e 495. Número 109/2025, realizar limpeza da valeta do Ribeirão Piranguçu, no trecho da residência do senhor Edmilson Aparecido Carlos. Número 0110. Providenciar a atualização do Código de Obras do Município, Lei 161 de 1974, bem como do Código de Posturas Municipais, Lei 71 de 1966. As referidas leis encontram-se bastante defasadas, tendo sido elaboradas há muito tempo, o que torna urgente e necessária sua atualização, a fim de que estejam adequadas à realidade atual do município. Indicação 0111/2025, vereadora Ivanilda da Silva. Providenciar a capina nas beiradas das ruas da cidade. A vegetação que cresce na beirada das vias públicas compromete a estética urbana, dificulta o escoamento das águas pluviais e pode até atrair insetos e animais peçonhentos, representando risco à saúde e segurança da população. Conceda a palavra aos senhores vereadores. Vereador Antônio Renan. Boa noite a todos os presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, aos meus colegas vereadores. Eu inicio a minha fala hoje dando os parabéns para os meus colegas vereadores que estiveram visitando o gabinete do deputado. Isso aí é uma demonstração de que a Câmara está ativa na busca de recursos para o município de Piranguçu. E é de extrema importância esse contato que a gente mantém com os nossos deputados, porque se a gente não apresentar as demandas para eles, diz que tem um ditado que quem não chora não mama, né? Então, é preciso a gente estar sempre presente nos gabinetes, e vocês estão de parabéns. Com certeza isso vai trazer muitos resultados positivos para o município. Dentro desse assunto de demandas, semana passada, conforme eu já falei, tive reunido com o Nilson, com o secretário do Meio Ambiente, com o extensionista da Emater, com a Verinha, e está vindo a emenda para a implementação do programa Mais Genética aqui em Piranguçu, através dos deputados Odair Cunha e Ulisses. Então, eu gostaria de solicitar a todos os produtores, eu tenho no meu cadastro pessoal 65 produtores, seja de gado de leite ou de gado de corte. Mas a gente precisa que mais produtores entrem em contato, porque o objetivo desse programa é atender principalmente o pequeno e o médio produtor. Então, se você tem um animal, 2 animais, se você tira leite desses 2 animais, entre em contato, no site da Câmara tem meu telefone, mande o WhatsApp com o seu nome e o local onde está a sua propriedade, para que a Emater elabore o laudo para complementar a vinda desse programa aqui para Piranguçu. Não precisa fornecer documento, não precisa fornecer nada. É o nome e o local onde se encontra a propriedade. Queria dizer que, atendendo ao pedido das mães com relação à APAI, esse projeto de lei que a secretária leu no início da fala dela, já visa resolver essa questão. A prefeitura está correndo atrás de sanar isso o mais rápido possível, e nós aqui da Câmara, numa reunião anterior, já estamos, apesar que a votação vai ser semana que vem do projeto, mas de uma maneira geral, todos nós nos preocupamos com essa questão, e por nós votaríamos até hoje, né, Claudete? Mas tudo tem um trâmite legal e isso vai ser votado semana que vem, mas já antecipando a essa demanda que as mães têm nos mandado, isso vai ser resolvido o mais rápido possível.
Outra questão importante é aquele depósito na entrada da cidade. É uma prova de que nós lemos hoje a resposta da prefeitura acerca daquele depósito que estava muito feio e realmente dava para ver, estava nítido que ele não estava de acordo com as normas. Já desapareceu de lá o depósito, embora o Nildo hoje me falou que parece que estão trabalhando ali do lado, né, Nildo? Mas com certeza a prefeitura vai bater em cima, porque se a gente não fiscalizar, vira terra sem dono. E aí cada um acha que pode vir aqui em Piranguçu e fazer tudo do jeito que quiser, e não é bem por aí. Queria dizer que essa semana o nosso governador Romeu Zema denominou o trecho entre Piranguçu e a divisa com Campos do Jordão, engenheiro Benedito Renó. Então, aproveitando essa lembrança do nosso ilustre governador acerca desse pedaço, conclamar ele a terminar de fazer essa parte, porque vai ser de extrema importância para o município. É uma demanda que desde criança eu escuto falar, principalmente em época de eleição, e até eu recebi um comunicado nesse sentido, e a pessoa que veio falar comigo, eu falei, olha, político eu vejo muito nesse trecho em época de eleição, mas eu só vou acreditar que isso vai sair quando eu ver caminhão transportando terra, operário e máquina trabalhando. Porque eleição, isso é uma coisa que quem é aqui de Piranguçu sabe que eu não estou falando a mentira, véspera de eleição, o que aparece de político no pé dessa Vila Maria, falando do asfaltamento disso aí, não cabe na palma da mão, é muito mais. Se juntar todo mundo aqui, já veio gente, já deixou a política. Então, é preciso que isso saia da conversa e vire efetivo. Então, eu só vou acreditar que esse asfalto sai quando a gente tiver aqui operário trabalhando. Aí, assim, o negócio vai dar certo. Concluindo mais um pouquinho, passando um pouco o meu tempo, ligado a isso, está a questão do turismo. Então, eu queria conclamar a prefeitura que designasse um secretário de turismo. Porque hoje está tudo concentrado na secretária Ana Paula e é muito serviço. A Secretaria de Turismo, ela precisa ter autonomia, ela precisa ter, a pessoa precisa ter poder para fazer as coisas de maneira concentrada. Igual eu falei outro dia, os resultados vão aparecer a médio e longo prazo, mas as ações têm que ser tomadas hoje. Então, eu gostaria de solicitar ao nobre prefeito, ao vice-prefeito, eu sei que é uma preocupação deles, mas que agilizasse essa designação de um secretário de turismo aqui para a cidade de Piranguçu, para que a gente possa coordenar os trabalhos de maneira mais efetiva, para que os resultados apareçam. Sou favorável a todas as indicações dos meus colegas. Por hoje é só, agradeço, boa noite a todos. Vereadora Claudete Duarte. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite aos caros colegas, boa noite ao nosso presidente. Primeiramente, eu quero agradecer o nosso prefeito Nilson, que já deu uma levantada bastante no bairro do Antunes, mas ainda falta muitos ainda para ser melhorado no nosso bairro lá. E também quero agradecer à Secretaria de Obras, que junto com ele está fazendo o serviço, cada dia está melhorando. E também quero agradecer que nós tivemos no gabinete do Duarte, em Belo Horizonte. Quero agradecer a pessoa dele, que nos acolheu muito bem lá. Levamos vários ofícios da demanda do nosso município. Espero que nós seja contemplado a respeito disso, a respeito dos ofícios, e que Deus abençoe nós ter ido lá e que nós seja contemplado a respeito disso, que esses ofícios vai ser muito gratificante aqui no nosso município e nos bairros também. E também quero falar também a respeito das indicações que eu fiz aqui. Eu fiz a indicação a respeito do bairro dos Moura, que até foi a Ivanilda que fez, mas eu estou reiterando
a indicação dela. A respeito ali da igrejinha que vai até a divisa do Estação Dia com o Piranguinho. Eu estive lá, na Estação Dia, estive olhando lá. O que diz a respeito a Piranguinho, a Estação Dia, está excelente a estrada. Então, o que está dependendo agora é de Piranguçu, fazer a parte deles. E também eu fiz a indicação a respeito ali no bairro do Canto, também que precisa ser feito um bueiro urgentemente, ou fazer o bueiro de novo, ou dar uma melhorada no bueiro, que até na reunião passada o presidente falou a respeito desse bueiro. O prefeito esteve lá olhando, até ele colocou a fita para sinalizar, mas precisa de ir lá. Até eu tive conversando com ele, ele relatou que é por falta da máquina que está operando. Tem que arrumar a máquina lá para poder fazer o serviço conforme precisa ser feito. Mas ele garantiu que, mais breve possível, vai estar arrumando. E também a estrada que liga do campo de futebol do Antunes, da Alvarenga, que veio para Alvarenga, para o bairro do Bom Sucesso, as Posse, precisa de ser arrumado urgentemente. Que lá também, a divisa lá que liga Bom Sucesso, que é município de Brasópolis, a estrada está perfeita, arrumadíssima. Está melhor que a estrada principal nossa aqui do Antunes. Aí eu queria pedir também que o prefeito agilizasse e mandasse patrolar. Porque precisa, porque um município liga o outro. Então precisa urgentemente ser patrolado. E os moradores de Bom Sucesso pediram isso para mim, que eu fizesse a indicação e falasse na reunião que o prefeito, a Secretaria de Obra, tomasse providência. E também, a respeito ali, em frente à casa da Alessandra Lopes, perto do Bar da Carma, tem um bueiro ali, que até eu pedi para o Nilson lá olhar, o Nilson foi, olhou, ele falou, no meu ver, dá a entender que o bueiro está quebrado. Mas ele falou que não está quebrado, disse que nasceu uma mina d'água ali no bueiro, não sei. Agora, hoje eu vim para cá, está merejando água do mesmo jeito. Então, precisava de arrumar, porque é acesso da estrada principal, aonde passa o trânsito do Antunes todinho ali, então precisava de ser acudido quanto mais rápido. E também aqui a subida da ponte, aqui, que liga o bairro do Antunes, que também precisava de dar uma melhorada, até na entrada da porteira ali, que sobe no Morro do Cruzeiro. Eu já conversei com o Nilson, os moradores estão pedindo para mim, e eu peço para ele que vê isso urgentemente. E também quero agradecer também o prefeito que deu uma melhorada na estrada ali do bairro dos Vieira, que liga até a residência do senhor Antônio do Cândido, e o Zé do Miguel Luciano, que deu uma melhorada boa lá. Ele agradeceu muito pelo serviço que foi feito, e eu, em nome deles lá, eu agradeço pelo o que o prefeito fez e pela Secretaria de Obra também foi realizado. Por hoje é só. Boa noite a todos. Vereador Gilvan Rodrigues. Boa noite, vereadores. Boa noite cada um que estão presente. Boa noite também quem está online. Hoje uma indicação aqui é lá da Valeta, ali do Ribeirão, nos Melo 1, né, vem a pedido do Edmilson, e ali a referência também do Edinho, né, para limpar essa valeta ali, para eles fazer as plantações deles ali. E o código de postura, né, que eu já conversei com o presidente, que eu fiz o pedido lá, né, a indicação aqui, aí tem que vir para nós aqui, autorizar esse código de postura, e eu creio que demora um pouquinho, mas nós vamos ter que mexer nisso, que faz muito tempo já que está parado esse código de postura. Parece que já veio nessa casa aqui, já voltou também, né, ô presidente? Né? Então agora vamos ver se nós conseguimos autorizar esse código de postura aqui, nós vereadores aqui. E a CEMIG, ô presidente, o que é que nós vamos fazer com essa CEMIG até agora, esses cortes de árvore, né?
Tá aí, por exemplo, lá nos Mela, perto do bar do Pedro lá. Passei lá esse dia, tava fechando curto lá na rede lá. É até perigoso uma criança levar um choque ali, né? Ali na cachoeirinha ali em cima ali, perto da casa da nossa amiga Josi também. Tá dando curto também ali. Acho que até ela já fez um pedido também, reforçando aí, a Josi também, né? E ela é da Coab também, né? E ela da Alzino, que já vem uns pedidos aqui, da Isabel, do Antônio também, né? Já vem sempre aí, tô batendo nisso. Que nós podíamos fazer com a CEMIG, que eles estão deixando a desejar o nós aqui, ué, né? Não é só das árvores, ao transformador, que eles vão lá e tá dando muito problema no transformador, tá pequeno, eles não estão fazendo nada de melhoria para nós que não, né? Nessas redes, tá ficando difícil para nós aqui. Tá dando muito pico de energia aqui. Só respondendo, senhor, nós tivemos em Belo Horizonte, levamos um ofício direto para o deputado. Na nossa presença, ele já ligou lá na diretoria da CEMIG, marcou uma audiência lá para levar esse pedido do nosso município e representar junto à diretoria da CEMIG lá em Belo Horizonte para ver se eles acionam aqui para resolver esse problema para nós, porque é no município inteiro, né? O ex-vereador Zé Maria sempre cobrava de nós aqui, cobrava da CEMIG a poda de árvores do lado de lá, e o nosso caso aqui não é diferente. Você sobe para cá é um problema, nos Melos é a mesma coisa, na cidade. Então, na verdade, nós pedimos para ele a interferência dele como intercessor nosso lá, não só para a poda de árvore, mas para a troca de fiação, como foi uma indicação aqui da vereadora Isabel, né, uma das primeiras indicações que entrou nessa casa, porque a fiação nossa já é muito antiga, já não existe mais o sistema que vem sendo usado, e nós estamos tendo sérios problemas de contas altas, de pico de energia, de queda, e causando prejuízo, queima de aparelhos. A gente levou tudo bem elaborado, bem certinho, e ele prometeu para nós, né, empenho nisso, e se Deus quiser a gente aguarda uma posição positiva. Então, presidente, então muito obrigado aí da resposta aí, né? Porque eu conversei com o Elinho, ele falou, não há chuva, se tiver, por exemplo, a árvore em contato com os fios, se tiver, descarrega a energia. E lá naquela praça lá do Pedro, lá aí fica bastante criança ali brincando ali, né? E também agora eu quero dar os parabéns para a Ana Paula lá, que eu conversei com ela sobre a quadra da lâmpada lá, foram lá trocar a lâmpada, agora melhorou para eles, né, jogar as bolas lá. E aquelas pessoas que vão lá também, né? Que é a Zumba. Isso, né? Então é legal que ele acho interessante que ela, né? Então minha indicação é isso aí. Sou a favor de todas as indicações, né? Dos companheiros aí. E outra coisa, eu vi há tempo aqui, eu vou falar aqui. Veio uma emenda de um amigo meu que passou nessa casa aqui, do Edinho, já está na conta. E nós estamos querendo usar essa emenda para implantar ali uma society ali na Cachoeirinha, entendeu? Nós aqui ali na Cachoeirinha, nós não tem nada ali, entendeu? Aí já conversei com o César, já conversei com o prefeito, conversei com a Vera. Aí ele mostrou um terreno embaixo para nós ali, só que o terreno não dá, fica pequeno mesmo. Aí ele propôs para nós lá na final da Coab. Eu acho também, na minha opinião, é contramão também. Eu achei ideal ali debaixo daquela creche antiga, porque vai servir para a creche também. E ali acho que é um lugar adequado para nós ali, né? E sempre estou mandando as emendas para cá, né? O Valdisney, que ele acabou de comentar, o Dair, o Ulisses, né? E então nós estamos querendo ver o que nós vamos, o prefeito pode decidir para nós ali, né? Porque falou que em terreno ali, doar o terreno social. Mas se é social também, uma quadra também é social também, né? Nós estamos preferindo plantar ali, essa quadra aí, né? Então deixando aí, esse dinheiro já está na conta, queria para nós enrolar já para dar continuidade, né? Difícil é buscar o dinheiro, mas já está na conta, né? Muito obrigado aí, fica com Deus. Vereadora Isabel Oliveira. Boa noite a todos, pessoal que nos assiste de casa. Hoje eu não fiz nenhuma indicação, eu recebi aqui uma resposta do prefeito das minhas últimas indicações, alegando falta de mão de obra, né? E a gente sabe que ele vai contratar uma empresa terceirizada, e assim que essa empresa tiver sido contratada, aí a gente vai voltar a cobrar, porque não adianta também ficar mandando indicações para ficar engavetadas, né?
Inclusive também lá no Vale das Pedras, na entrada do nosso bairro lá, né, cheio de buracos. E o pessoal já veio falar para mim, mas tem 2 vereadores que moram aqui no bairro e a entrada desse jeito. E assim as cobranças, né, como a Claudete falou aí, de roçada, cascalhamento das estradas rurais, porque o morador da roça, ele não quer muita coisa, ele só quer uma estrada boa para poder vir até a cidade, né? Acho que é o eleitor que menos exige, só quer isso. E assim que tiver contratado, então, essa empresa, aí a gente volta a cobrar. Aí até o Antônio lembrou aqui também que a gente tem recebido muita reclamação referente à educação, né? Prédio de escola, transporte escolar, merenda. E a gente pediu ao presidente da Câmara que convide a secretária para vir, para a gente ter um bate-papo com ela, se inteirar de como estão as coisas, para a gente poder dar uma resposta para o pessoal que está nos cobrando. E ele vai estar fazendo esse convite, né? É apenas uma conversa, assim como a gente já conversou com outros secretários, e é muito bom também, assim como foi feito com a agente da epidemiologia, né? Ana Carolina, que o pessoal não conhecia o trabalho dela, e agora eles mandaram para a gente aqui, né, as atribuições dela, como está sendo, e foi muito bom, esclarecedor, que a gente pode agora dar uma resposta para aquelas pessoas que estão nos cobrando. E eu queria também agora aqui deixar registrado o meu sentimento de pesar aos familiares do Lucas Duarte, né, que é um jovem pai de família que perdeu a vida. Eu já perdi um irmão também. Eu sei o quanto é difícil para a família, e só Deus mesmo para dar uma força para eles poder passar por esse momento muito difícil. Também queria registrar o meu pesar pela dona Nina do Delicado, que é uma pessoa que eu pude conviver com ela esses últimos 2 anos. A gente levava comunhão para ela toda quinta-feira, e toda vez que a gente chegava e batia na porta, ela falava assim: pode entrar na minha casa, Jesus não precisa pedir licença. E eu tenho certeza que quando ela chegou lá no céu, ela deve ter ouvido isso de Jesus, né? Pode entrar, aqui você não precisa pedir licença. É uma pessoa muito querida, vai deixar muita saudade. Queria registrar aqui o nosso pesar pelo falecimento dela. E é isso. Boa noite a todos. Vereadora Ivanilda da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. E boa noite a todos que nos assistem. Quero deixar também registrados os meus sentimentos aos familiares de Lucas Fernando Duarte, que a minha colega vereadora Isabel acabou de falar, né? Que pai de família, jovem, teve uma morte trágica. E naquela tarde de quarta-feira, todos os piranguçuenses choraram, sofreram com a mãe dele, com a Rosana, porque foi muito triste o acidente. Infelizmente, veio a óbito. E eu acredito que todo o Piranguçu inteiro sofreu e chorou com a Rosana, porque quando uma mãe perde um filho, todas as mães sofrem do mesmo jeito daquela mãe, porque é triste perder um filho jovem ainda, né? Mas eu peço que Deus continue confortando o coração daquela mãe, dos filhos, todos os parentes, e nós também, que somos amigos da família, que Deus dê o conforto no coração de cada um de nós, e que Deus receba o Lucas de braços abertos. Quero também deixar registrado meus sentimentos para a família da dona Janeira Pereira, né, conhecida mais por dona Nina, que Deus também conforte o coração de todos os filhos dela, todos os familiares e amigos. Quero dizer que ainda estou aguardando a limpeza da rede de esgoto da Rua Caetano Lopes, que ainda não foi feito esse serviço, e o mau cheiro está muito grande, muito desconfortável. Todos os moradores da rua estão reclamando. Aguardando também arrumar entre aquela travessia da Rua José Antunes Sobrinho e
a rua Padre Mário Penoc, que tem a subida. O pessoal da Cachoeirinha usa muito aquela passarela para estar indo na missa, e tem um buraco bem em frente ao portão da Francisca Emília e da Benedita Cristiano. Um buraco que está bem perigoso lá. Eu já pedi, já faz uns 15 dias, e ainda não foi arrumado esse buraco. Na próxima semana, será a minha indicação para a limpeza da valeta atrás da rua, da famosa Rua dos Veacos e Caetano Lopes, que tem uma valeta que fica atrás da rua Caetano Lopes, que termina aqui no final, no começo do Vale das Pedras, que essa valeta está entupida, também está exalando mau cheiro, os moradores reclamando, e eu não sei se existe a possibilidade de estar maneando essa valeta. Se o secretário de obras vê que existe a possibilidade, eu agradeço. Quero pedir ao secretário de obras também para estar fazendo o favor de estar verificando um buraco na rua Mariano Lopes, no bairro Sonho Meu. Esse buraco foi afundamento do broquete, e acabou ficando uma poça lá, está tendo mau cheiro, já aconteceu de criança cair. Esse buraco fica perto da casa da Camila da Dada. E, na minha indicação de hoje, eu pedi a limpeza das ruas, né, principalmente a limpeza perto dos meio-fio, que estava muito cheio de mato, criando transtorno na cidade, estava feio, né? E hoje eu vi que já tinha um funcionário. Hoje eu estou concretizando a minha indicação, e eu já vi um funcionário fazendo a limpeza. Estava o funcionário Nerso Cornélio, ele estava limpando as ruas, capinando, usando uma roçadeira, e quando o funcionário da prefeitura faz serviço mal feito, não precisa ficar enfesado, porque nós vamos falar, nós vamos cobrar, porque está trabalhando, não pode fazer corpo mole, tem que fazer o serviço bem feito, porque a prefeitura é uma mãe, não atrasa o pagamento, paga tudo certinho. Então, quando fizer o serviço mal feito, a gente vai falar. E quando fizer bem feito, a gente também tem que elogiar. Então, eu quero deixar meus parabéns para o Nelson Cornélio, porque ele fez o serviço, depois eu fui lá, olhei, e foi um serviço caprichado. Então, meus parabéns, viu, Nelson? E sou favorável a todas as indicações dos meus nobres colegas. E quero também falar que, na semana que passou, né, a gente teve em BH, no gabinete do Duarte, o deputado Duarte, e sobre, se Deus quiser, né, que a gente vai ser bom essa ida nossa lá, se Deus quiser, a gente vai ser contemplado. Eu vou deixar para o presidente falar os detalhes sobre a nossa viagem. E, desde já, agradeço a todos. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Vereador José Marcos. Boa noite a todos, presentes, visitantes, a todos que assistem pelas redes sociais. Eu também gostaria aqui de, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. Quero parabenizar aí o trabalho da prefeitura, do prefeito. A gente está vendo que realmente a máquina está trabalhando nas estradas. A estrada do Antunes está quase virando lá nos Roques já. E sábado também a máquina esteve trabalhando lá no bairro do Piranga, trabalhou bastante, ficou boa a estrada. É aquilo lá que o Evanildo falou, quando faz, também a gente tem que agradecer por isso, porque não está sendo fácil. A gente sabe que não está sendo fácil, né? Eu não fiz nenhuma indicação por escrito também, porque eu já tenho várias feitas e eu vou ficar sempre no pé dessas que eu já fiz, então sempre eu vou estar falando. Hoje no grupo aí da segurança pública, presidente, o pessoal estava reclamando muito, sempre reclamando, gado na rodovia, eles falaram, será que nós não vamos tocar nesse assunto? Acho que a obrigação nossa é fiscalizar isso também.
Então, até alguns sugeriram criar uma lei, talvez, porque os donos desses gados sejam responsáveis por isso, porque isso já causou morte na rodovia e vai causar de novo, não vai demorar. A gente está vendo isso, e não é só rodovia, asfalto, não, qualquer estrada aí, gado no meio da estrada, tem que ser penalizado. Acho que tinha que, talvez, entrar, igual falaram no grupo, com a prefeitura de Itajubá, ver o jeito que eles fazem lá, porque quando eles vêm buscar, levar e multar, porque antes que morre um filho nosso, um parente nosso, até nós mesmos, pode morrer uma hora, um acidente, né? Porque a gente anda, todo mundo trabalha, anda, ou moto, né, Gil? O Gil trabalha, entrega gás, carro, tá muito perigoso esse negócio, realmente, de dia eu ando pra caramba também, eu encontro vaca, cavalo, burro, tudo, inclusive aqui na rodovia de Piranguçu, não estou falando só lá de Itajubá, não, encontra muito também. Hoje mesmo encontrei, fui trabalhar lá no bairro Pedra Preta, tinha também vaca lá, entendeu, no meio da estrada, mas pra cá também vi no grupo que tinha. Então acho que na hora de nós ver isso aí certinho, porque o pessoal tá cobrando mesmo uma lei para punir isso aí, porque tira hoje, amanhã vai ver de novo, mesmo cavalo lá, então tem que marcar esse cavalo, não sei que jeito, um brinco, alguma coisa, saber quem é o dono desse cavalo. Quando o cavalo tá lá, já sabe quem é o dono, vai atrás do dono, multa, penaliza, né? Antes que vai morrer mais gente nessa rodovia com esse negócio de animais aí. E também o que me mandaram hoje foi, né, para me falar aqui, já foi falado também sobre os pontos de ônibus, tomar uma providência para sair logo os pontos de ônibus que ainda não tem, e os que já tem, como me mandaram até fotos aqui, e lá do ponto do ônibus do Piranga, tá uma trinca, 2 trincas enormes lá, rachado mesmo. Eu mandei para o prefeito e falei, acho que a Defesa Civil deveria ir lá olhar isso, porque realmente está rachado, trincado, trinca enorme, entendeu? Pedi aí o secretário de obras e Defesa Civil que desse um pulo lá para olhar e mandei para o prefeito, ele se comprometeu também de dar essa assistência lá, talvez amanhã ou depois ele vai lá ver isso. Então fica registrado aqui isso aí, né? E mais uma vez, como eu falei, de máquina, os meus pedidos anteriores, que as máquinas continuam passando lá na estrada do Carmo Ambrosio, até lá para cima de uma rapadura, aí na estrada da Tia Lourdes, lá que eu já falei também esses dias, estou falando de novo, eu não esqueço, eu falo de novo. E o que já falaram muito sobre rede de esgoto, inclusive na live de hoje eu estou acompanhando aqui, estão reclamando de rede de esgoto também, tomar um cuidado com isso e, né, e realmente procurar saber onde está precisando e limpar a rede de esgoto, porque até na live de hoje estão falando de rede de esgoto, não preciso citar nome de ninguém, mas estão falando e lógico, todo direito de falar. Então, era isso que eu tinha para falar, tá? Boa noite a todos, obrigado. Vereador José Mário. Boa noite, colega vereador, colega. Boa noite a todos que assistem a nossa reunião pela rede social. Sou favorável a todas as indicações. Quero deixar o meu sentimento pelas famílias lutadas, o Lucas, a Nina, que Deus dê consolo todas as famílias. Presidente, faz tempo já vem colocado um boquete ali, montuado do lado da casa do Roberto, não sei falar o nome que é a ruinha lá, e tá virando mato, até pode criar escorpião lá, que nós estamos precisando muito no nosso município e contratar mais gente braçal para a obra, para atender essas demandas, né? Mas eu acredito que o prefeito nosso vai olhar com carinho isso aí e vai dar esse atendimento a esses que estão parados. E hoje eu vejo falar dengue, né? Tá falando as meninas, eu falo as meninas, as moças estão de parabéns, trabalhando até mais tarde, gente, com a Secretaria da Saúde, vacinando o povo, né? E eu vejo, até comentei com eles que hoje está falando a rede de esgoto nossa, está bastante entupido na cidade, né? Passa a semana, tem rede de esgoto entupido. Tem que olhar isso aí, que se eu olhar isso aí, não acontece nada na cidade, graças a Deus, que às vezes tem algum calzinho assim, mas é muito pouquinho. Então, se atender essa demanda, fazer essa limpeza na rede de esgoto, fazer uma dedetização, eu acredito que vai ajudar muito. E
também, presidente, o CT já respondeu, né? O Duarte é companheiro já de guerra, já tem vários tempos que eu trabalho com ele, né? A gente sabe a demanda dele, que não atende nós, município de Piraquara Sul, e tem de outras cidades também, mas eu acredito que cada vereador levou a sua demanda aqui, nossa, ele atendeu com carinho e vai analisar bem as cobranças, né, de cada um que foi, cada um teve sua proposta, né. Eu vi que você já respondeu através do vereador Gil, da CEMIG, né, foi muito bem falado, então não preciso repetir mais, né. E também nós pedimos parque de academia, ar livre, dentro da cidade, zona rural, o FOIMAC, pedido, caminhão, né, presidente? Você vai falar mais, né? Eu acredito que o Duarte, ele atende todo mundo que é da equipe dele e tá para somar. Além que ele levou o voto aqui, ele ajuda muito a nossa cidade. Eu acho que ele não vai deixar sempre desejar. Só isso, presidente. Vereador Luiz Balbino. Boa noite, demais colegas, boa noite a todos presentes aqui, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sou favorável às indicações, né, dos demais colegas. Quero parabenizar aqui a Associação Rota das Pedras, eu tive uma reunião com eles. Foi muito boa essa reunião, eles estão trabalhando muito aí e vem fazendo um bom trabalho em cima do turismo aí, né, um turismo sustentável. O município tem uma aptidão grande aí turística e merece tudo isso, né, que está sendo feito. Então nós tivemos uma reunião na semana passada, no dia 2, tratamos principalmente, especificamente sobre os artesãos, né. Prontamente também quero agradecer ao presidente aqui no nome da associação, que eles tiveram uso aqui da Câmara, através das instalações e também da internet, para fazer aqui um cadastro dos artesãos. Né, de extrema importância a gente disponibilizar isso para que seja feito esse cadastro. Esse cadastro vai ter uma carteirinha para os artesãos, né? Os artesãos vão ter benefícios com isso, então tudo isso vem a somar no nosso município. Eu acho que cada hora que a gente fala uma coisa, a gente vai sempre voltando à questão turística, né? Então, parabenizo aí mais uma vez a Associação Rota das Pedras, né? Dizer aqui do nosso empenho, do nosso trabalho e a parceria, estamos à disposição. Quero lembrar aqui também que teve reunião do Contur, né, no dia 2, também à noite. Nós tivemos as mesmas conversas lá. Foi apresentado, né, a questão do fundo do turismo, foi feitas as atividades que vão ser passadas durante esse ano. Então, o turismo está aí em evidência, né, a gente precisa dar essa atenção, principalmente de todos os sentidos. Como, por exemplo, nessa reunião eu apresentei o projeto do museu para Piraquara Sul, também da Casa do Artesão, e Centro de Informações Turísticas, o que já vem de encontro com vários outros projetos, né, repassados ali pelo presidente, o Adriano. A gente vai tentar sentar, conversar e colocar isso no papel, né, para que todas as ideias sejam montadas aí, os projetos, e desses projetos seja até, de repente, feita uma ouvidoria, uma audiência pública, para a gente ouvir da população o que eles acham de melhor, ter uma votação, para que sejam feitos, né, esses projetos e se caminharem, né. E, então, parabéns também aí ao pessoal que está hoje conduzindo o Contur. Reforço aqui a fala do Antônio, em questão do nosso secretário de Cultura e Turismo, né, que é de extrema importância. Então, tudo isso se faz louvável aí diante de todas as demandas que a gente tem. Como citado demais colegas aqui também, a gente teve a reunião na quinta-feira, né, com o Nilson, a Vera, também teve a Áurea presente aqui, junto com o secretário de obras, o Marcinho, né, e foram colocadas várias demandas, várias situações, e nessa reunião foi muito boa, né? Eles explicaram para a gente que eles estão trabalhando em cima das demandas que tem, mas principalmente das urgências, né? Tem que ter hoje, infelizmente, falta de máquina, falta de caminhão, né? Para se buscar uma viagem de material lá na pedreira, a distância que é percorrido, né? Tudo isso foi relatado para a gente, né? Então, foram vários pontos que eles foram colocando aqui. Exemplo, várias partes das estradas hoje, que foi passado tanto a moto niveladora, chamado patrol popularmente, que rebaixou tanto a estrada que hoje eles estão tendo que aterrar as estradas. Então imagina, como citado pelo prefeito, pelo secretário de obras, bem falado, um trecho aí de 500, 600 metros hoje, às vezes gasta 50, 60 caminhões de terra, mais o material. Então foi tudo bem esclarecido para a gente, né? Eles pediram, através do nosso empenho aqui nessa fiscalização, nessa busca por respostas, né, um pouco também de paciência, porque vai ser feito, como a Isabel colocou aqui agora há pouco, foi colocado através deles mesmo, né, que estão analisando a contratação
por exemplo, de conservas, né, ou através de uma empresa terceirizada, essa mão de obra que está faltando. A questão do maquinário, né, que é de extrema importância. Eu, na reunião, citei porque é de extrema importância, como o Gil fez a indicação aqui, para a gente rever o Código de Posturas. Eu já havia falado nessa reunião sobre isso, porque foi falado também na reunião do Contur, né? O Conselho de Meio Ambiente já falou sobre isso. Então, o Código de Posturas de obras, ele precisa ser revisto, que é muito antigo. E tudo isso vai vir a somar com melhorias para o município. É claro que isso é uma coisa que a gente vai pedir aqui, vai ter também a participação de conselhos, eu tenho certeza, para a melhoria desse Código de Posturas e Obras, para que chegue para a gente aqui, para a gente poder analisar, votar da melhor forma possível. Né? Diante de tudo isso, né, quero agradecer a presença mais uma vez do Nilson, da Vera, da Áurea, do Marcinho, que estiveram aqui nessa quinta-feira, que foi no dia 3, né, de abril. E falar que os trabalhos, né, eles continuam, o prefeito tem sempre dado uma resposta, a gente tem conversado com eles. Eu não fiz indicação da mesma forma que demais colegas falaram, a gente já tem várias indicações, nós estamos trabalhando, cobrando isso mesmo, né, e esperando uma resposta deles da melhor forma possível. Sobre os demais colegas aqui da base, né, PSD, PP, que a gente teve em Belo Horizonte, foi levadas as demandas, e vem de encontro com isso, com essa demanda do município. Foi pedido, como foi falado agora, e vai ser com certeza frisado pelo presidente aqui, nosso presidente, a pedido do caminhão de lixo, foi pedido uma máquina, né, melhoria para pavimentação, para cascalhamento, e tudo isso vem a somar, porque os deputados estão lá e a gente precisa realmente desse apoio, e a gente precisa apoiá-los também. Eu, em particular, apresentei ao senhor Duarte Bechir uma demanda da Escola Estadual Mário Casa Santa, como eu já falei aqui em reuniões anteriores, sobre a questão de 2 salas de aula para a escola, que é de extrema importância e urgência, né? Graças a Deus ele protocolou lá o meu pedido, porque se faz de extrema importância. Já ligou na minha frente lá para a secretaria em Itajubá, né? Secretaria de Ensino em Itajubá, para dar encaminhamento a isso. Juntamente com isso, eu protocolei com ele também o pedido para faixas elevadas no perímetro escolar ali, perímetro urbano na entrada da cidade, que é perímetro escolar. Tem um grande risco ali com o aumento de veículos, aumento da velocidade dos veículos, com a retirada lá daquele radar. Então, mais uma demanda também que ele apreciou lá, já pegou, já logo de pronto, já se colocou à disposição para intervir junto ao DR. Então, quero agradecer a essas 2 indicações especiais que eu fiz e que ele reforçou lá, e eu agradeço. E parabenizar também os organizadores pela Corrida Rústica, que teve no dia 6, né, foi domingo passado, e teve atletas, né, de várias cidades, né, de outros municípios, de outros estados também, e teve uma participação boa também dos atletas de Piranguçu. Então, parabenizar a todos, os organizadores, os participantes e também aqueles que ajudaram no evento, né, como a Associação Abutres da Mantiqueira, a Polícia Militar, o pessoal da saúde, que fizeram ali um grande apoio para que o evento acontecesse. Quero parabenizar também de maneira especial 2 atletas que nós temos aqui na cidade, que é o Fernando Barbosa e a Carolina Tarciano Barbosa. Eles representaram o município de Piranguçu na corrida do desafio 28 praias de Caliche, Costa Norte, na etapa de Ubatuba, São Paulo, no dia 5 de abril. Né, teve aí um apoio da prefeitura, então parabenizar esses atletas também por essa prova que eles participaram lá. No mais é isso, queria agradecer a todos, né, e fiquem com Deus. Finalizando aí todas as falas dos meus colegas, gostaria de parabenizar, né, toda a equipe organizadora da Corrida Rústica, e em nome de uma pessoa especial que representa também o nosso município e também esta casa, né, a nossa atleta e secretária Josi, pela vitória, e por todos aqueles que participaram, né, abrilhantando, ajudando, cooperando. Só faz crescer, né, o nome da nossa cidade e trazer alegrias para nós. Então, parabéns a Josi e a todos que participaram desse evento, participando como atletas e também como organizadores. Gostaria de agradecer de modo especial a ONG, os Abutres, que fazem um trabalho extraordinário no nosso município, né, principalmente na área de meio ambiente, de proteção, de cuidados, de orientação e de eventos que eles realizam aqui no município. Mas de um modo especial pela doação das mudas frutíferas para o nosso evento que nós tivemos na nossa comunidade, no bairro dos Melos, na última sexta-feira. Nós realizamos uma via sacra nas ruas e a cada estação nós fomos doando uma muda para as pessoas levarem para casa e plantarem, né, e poder cuidar
e relembrar desse momento importante que a campanha da fraternidade traz para nós nesse ano, que é cuidar do meio ambiente, que é vida, né? Cuidar da vida, é cuidar de coisa boa. Então a campanha da fraternidade faz um trabalho importante nesse ano, né? Que é a ecologia integral, né? Do qual todos nós fazemos parte e precisamos de alguma forma ajudar a cuidar para que o nosso futuro não venha a sofrer as consequências, visto de tantas degradações, de tantas tragédias acontecendo. Então a preocupação da nossa igreja, a preocupação de todos nós, da gente ter uma ecologia mais equilibrada, mais coerente, mais sadia para o bem do nosso povo, porque a gente corre um sério risco de ter um futuro muito triste pela frente se a gente não acordar a tempo. Já estamos atrasados, né? Precisamos acordar. Então esse ano a campanha vem falando muito disso, e fala da casa comum, que é a casa de todos nós. Todos nós vivemos num planeta que, se cada um fizesse um pouquinho da sua parte, a gente teria um mundo ainda melhor. Falando do ofício que foi nos encaminhado, né, pelo gabinete, em questão da nossa preocupação, né, desta casa, principalmente, mas em relação à PAI. A gente tem recebido, né, muitos pedidos, muitas reclamações das mães, principalmente, dos pais, né, dos filhos que tiveram o atendimento suspenso. Então está sendo um empenho enorme, né, da nossa parte, em ajudar, em cooperar, em buscar soluções, em buscar formas para a gente resolver o mais rápido possível, mas infelizmente, como eu comentava com o Sr. Antônio ali, né, a gente barra nas leis, e elas precisam ser feitas e ser cumpridas, não tem outro jeito. Então já vinha sendo feito um atendimento de uma forma errada, né, desde 2017, e chegou-se agora numa situação que a PAI não aceitou mais. Ou a gente legaliza a situação, ou a gente não tem como levar nossas crianças para atendimento. Eles estavam atendendo somente aqueles que estão em aula, porque isso é obrigatório, não se pode deixar uma criança fora da sala de aula. Mas os que precisam de tratamento, eles não têm como atender até a lei ser aprovada. Por isso, foi pedido, em regime de urgência, aprovação, porque não existe no PPA, não existe na LDO, não tem como a prefeitura pagar. Por isso foi suspenso. E a gente estava correndo um sério risco, né, de perder esse atendimento pela PAI. E aí ele ficaria muito mais difícil para nós, município, cuidar das nossas crianças. Então a preocupação das mães é coerente, vem de encontro, né, elas sabem disso, e a gente também sabe, por isso nós estamos correndo, né. Agradeço aqui à vice-prefeita, ao prefeito, estiveram em reuniões na PAI com o pessoal de lá, pediram socorro, pediram paciência para eles, que a gente iria legalizar a situação, e também da assessoria jurídica dessa casa e da prefeitura, que se uniram forças para a gente conseguir colocar no PPA, criar-se uma rúbrica, arrumar a fonte para esse recurso, e agora está aqui nas nossas mãos para a gente aprovar, se Deus quiser, o mais rápido possível, porque nós temos até o final do mês para a gente encaminhar para lá, e assim eles poderem fornecer o atendimento tão necessário que as nossas crianças precisam. Então eu quero tranquilizar as mães que nós estamos empenhados, e se Deus quiser, o mais rápido possível, já vai solucionar esse problema de uma maneira correta, né? A partir de agora nós não vamos ter mais problemas de cancelamento, de interrupção de atendimento, de nada, porque vai estar tudo baseado em lei, né? Então isso aí é importante para que as mães saibam disso. Não foi a prefeitura que cortou, a lei que exige. E ela precisa ser feita de maneira correta, e vai ser feita se Deus quiser. Então agradeço a assessoria jurídica aí, agradeço a assessoria jurídica da prefeitura, e a todos os vereadores que correram atrás, que foram, vamos lá, vamos resolver, vamos ajudar, vamos fazer para as coisas poderem acontecer. Então eu sempre falo que a união do grupo, ele faz a força. Independente do partido que nós estamos, independente de onde nós somos eleitos, mas a preocupação nossa tem que ser com o bem-estar do nosso povo, e eu tenho certeza que os 9 aqui estão preocupados com isso, mais prefeito e vice, e toda a direção. Eu fiquei feliz, né, com a homenagem feita ao Benedito Renó, que é um conterrâneo nosso aqui, praticamente, né, da nossa casa, e tinha um tratamento, um carinho especial por Piranguçu, uma pessoa extraordinária, que sempre nos ajudou quando esteve na ativa, trabalhando, e nunca deixou de estar aqui em Piranguçu. Então é uma pessoa que merece essa homenagem. E a gente pede a ele, a intercessão dele lá de cima, que nos ajude para que a gente consiga realizar esse sonho nosso, né, que era dele também, esse projeto de ter
esse asfalto nesse trecho nosso até a divisa. Aí vai ficar bem mais bonito, bem mais valorizado, mas é merecido a homenagem feita pelo governador, pelos deputados, a uma pessoa que dedicou, né, uma vida de trabalho no DR, ajudando, auxiliando em projetos e tantas outras coisas aqui na nossa região. E não deixava de faltar na casa dele, quem teve a graça de visitá-lo, conhecer, tinha que experimentar as suas bebidas. E não eram poucas não, né? Bastante. Tinha um amigo meu que foi comigo lá um dia e saiu ruim de lá. Mas ele tinha esse carinho, né? Então sempre nos atendia, nas festas de santo das comunidades, sempre fazia a sua doação com o maior carinho e atendia todo mundo. Então, bem feita a homenagem. Gostaria aqui de agradecer ao nosso secretário de Obras pelo atendimento às demandas aí, por estar presente aqui junto com o vice-prefeito, com a vice-prefeita, com a secretária de administração, e deu para a gente perceber, e a todos vocês que nos acompanham aí, que nós estamos aí com 3 meses e meio, 100 dias de trabalho, e a demanda nossa é grande. E nós barramos muito, né, na lei, nas dificuldades de licitação e tantas outras coisas. Agora nós estamos começando a gatinhar para poder resolver as nossas situações e dar andamento aí, nos nossos trabalhos. Mas a gente vê o empenho, vê a boa vontade do nosso secretário, do nosso prefeito. Hoje ele esteve aqui com a secretária para assinar, né, esse projeto de lei que não estava assinado. Ele estava lá no bairro do Centro, passando mal, né, quem pôde ver, até a nossa vereadora aqui, Isabel, receitou um remédio para ele, né, espero que já tenha feito, resfriado demais, mas esteve aqui, assinou e conversou com a gente. Eu tinha umas demandas lá do bairro do Centro, que eu estive para lá hoje, mas eles já estiveram para lá, junto com o Dominguinho, já vieram solucionando os problemas. Então, a hora que eu fui com as demandas, já veio com a solução. Isso é bom, né? Acho que é assim que funciona o trabalho e as coisas a gente vai crescendo junto. Mas fica aí o nosso agradecimento pela a união de trabalho, né? Falar a verdade, falar o que realmente a gente precisa fazer, entender e colocar para o nosso povo. Quando a vereadora Isabel falou dos buracos no Vale das Pedras, nós precisamos acionar a loteadora, a V8, porque existe um prazo de carência que eles têm que cuidar daquele asfaltamento ali. Então eu vou pedir para a secretária fazer um ofício, a gente assina, quem quiser assinar junto com a vereadora aqui, eu assino com ela, para a gente caminhar para a V8, não só na entrada, mas em todo o trajeto do loteamento, porque foi feito o asfalto, aí começou a se entrar caminhão, material e tantas coisas, e lógico que não vai resistir tanto, ele vai ter as suas danificações e precisam ser solucionadas. Nós falamos aqui da questão de esgoto do nosso município, mas eu quero até certo ponto agradecer aí ao secretário, né, e as pessoas que trabalham ali, porque entope um esgoto aqui, a gente liga para eles no mesmo dia ou no outro dia, já estão lá tentando solucionar. Às vezes não consegue no mesmo dia, como é o caso ali da rua Caetano Lopes, é um problema mais sério, vai precisar de caminhão para bombear, para desentupir, tantas essas coisas. Mas os problemas rotineiros que a gente consegue tirar, eles estão lá e estão limpando. Em Itajubá, que se tem o esgoto pela Copasa, existe lá todo um prazo de hora, não se vai na hora resolver o problema. Então, né, a gente precisa também entender isso. Às vezes a prefeitura está sem mão de obra no momento, não consegue atender 100% na hora que a gente cobra, mas sempre que possível eles estão lá, estão correndo e estão solucionando os problemas. E pedir também à nossa população que nos ajude, porque eu estive acompanhando uma limpeza, o que eles tiraram da rede de esgoto é coisa absurda, coisa que não pode estar ali, né? Então, que a gente fique atento nas nossas caixas, coloque, né, uma grade de vedação para não ir problemas maiores para a rede de esgoto, porque vai entupir, porque a nossa rede ela é 4, 6 polegadas, e se for uma coisa maior ali, vai saindo de outros, para nas entradas, e aí não tem o que fazer, né? Então vamos ajudar também para a gente poder evitar, porque depois que fica o mau cheiro, demora para conseguir solucionar. E eu agradeço aí também, né, o empenho do pessoal em cadastrar os nossos artesãos para poder estar, né, trazendo aí mais recursos para que eles possam estar mostrando o seu produto, o seu trabalho. Acho que isso é muito importante, né? A casa estará sempre à disposição, não só a esse trabalho, mas a todos os trabalhos do município que precisarem do nosso apoio. Pode ter certeza que as portas estarão abertas. A nossa secretária está aqui para atender, para a gente poder ajudar o município a crescer junto.
E para encerrar, eu gostaria de deixar os meus sentimentos sinceros e profundos à família do Miguel Duarte, né, pela perca do filho. Porque só quem perde sabe a dor e a situação que é. Principalmente da forma que foi, de uma forma trágica, triste, né? Um menino novo ainda, que tinha toda uma vida pela frente, 39 anos. Eu tive o prazer de ser padrinho dele de casamento. Sempre fez bênção, muito respeito. Então é muito triste. E por coincidência do destino, eu fui a segunda pessoa a chegar no acidente ali, né? Acompanhei todo o sofrimento, todas as angústias, todo o desespero ali. Liguei para o sargento: sargento, corre aqui, ajuda aqui, porque eu não sei o que fazer. Agradeço de coração ao nosso sargento pela rapidez. Não foi 5 minutos, ele chegou de moto lá, me ajudou bastante, ajudou a acalmar ali o momento. Ligou para as ambulâncias, né? A gente já tinha ligado, mas ele também reforçou, pedindo à central que agilizasse, porque a situação era triste e grave. E uma situação muito triste, né, no momento ali. Então fica as minhas orações para o Miguel, para Rosana, para a irmã, para a Luana, para os filhos principalmente, a Bruninha, que a gente viu sofrer demais. Mas eu tenho certeza que Deus, na sua infinita bondade, está consolando, está dando força para a família superar e continuar a caminhada. A Nilza, irmã do Cláudio Barbosa, que há poucos dias, né, perdeu uma irmã, a Ivanete, e agora a outra irmã, a Nilza. Os nossos sentimentos, as nossas orações à família, que Deus conforte, que Deus dê força, né, porque não é fácil a separação. E a família da Dona Nina. Dona Nina é uma das pioneiras, junto com o Delicado, aqui em Piranguçu, né, de tradição nossa, conhecida, amiga de todo mundo, amiga da cidade, é uma pessoa alegre, sempre sorridente, ali na sua janela, conversando com todos que passavam por ali. Então é uma perca que a gente sente, né, pela a pessoa que construiu a nossa cidade. É uma das pessoas que esteve por muitos anos, né, ali naquele ponto ali, construiu uma história de vida junto com o marido, né, atendendo ao povo, convivendo com todos, pessoa de fé, pessoa religiosa. Que Deus, né, na sua infinita bondade, a receba no céu, como bem falado aqui pela vereadora Isabel, esse carinho pela Santa Eucaristia, esse carinho pela Palavra de Deus. Então fica aí, né, as nossas orações da família, mas na certeza da missão cumprida. Se eu não me engano, quase 90 anos, né? É uma história muito bonita. Que Deus permita que a gente também consiga viver todo esse tempo aqui e que a gente possa seguir o exemplo dessas pessoas que muito contribuíram com o Piranguçu, com as famílias, com o nosso povo aqui. Então, nosso carinho aí à família da Dona Nina. Aproveitando também, deixando o sentimento de todos para a família da Dona Celina Ribeiro, também é uma pessoa muito querida, muito conhecida, prima da minha mãe, minha prima também, e os nossos sentimentos, e que Deus conforte o coração de todos. Uma pessoa muito boa e que Deus a receba de braços abertos. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores, abaixo assinado nos termos do artigo 145, parágrafo 5º do regimento interno desta Casa Legislativa, vêm respeitosamente requerer a convocação de sessão extraordinária a ser realizada ainda hoje, dia 14 de abril de 2025, após a finalização da sessão ordinária, a fim de que seja incluída na pauta a discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 01 de 2025, e número 02 de 2025, que dispõe sobre a apreciação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2022 e 2023, respectivamente. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na relevância e urgência da matéria, tendo em vista que o prazo para deliberação da Câmara acerca das contas do prefeito, acompanhadas do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encontra-se em vias de expiração, podendo acarretar omissão institucional e responsabilidade político-administrativa desta Casa Legislativa. Considerando que a apreciação
tempestiva das contas públicas é dever constitucional da Câmara Municipal no artigo 31 da Constituição Federal de 88, e que, a parecer da comissão competente sobre o projeto de decreto legislativo, justifica-se plenamente a tramitação em regime excepcional por meio de sessão extraordinária, conforme autorizado pelo regimento interno. Diante disso, requer-se o deferimento da convocação nos moldes regimentais, com a ciência dos demais parlamentares e a devida publicação da convocação. Nos termos, pedem deferimento. Câmara Municipal de Piranguçu, 14 de abril de 2025. Vereador Antônio Renó, vereadora Claudete Duarte, vereador Gilvan Rodrigues, vereador Ivanilda da Silva, vereador José Mário, vereadora Isabel Oliveira, vereador José Marcos e vereador Luiz Balbino. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão extraordinária para o dia 14 de abril de 2025, às 21 horas, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.